Fala pessoal, bem-vindos ao blog do SQL. Eu sou o Mauro e nesse vídeo vamos falar sobre algo bem interessante no mundo do SQL. E eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Hoje vamos falar sobre alias. Então fica aí no vídeo e acompanhe. Bom, antes de começar a mexer com isso, o que são alias? Bom, alias são uma ferramenta essencial em SQL para tornar uma consulta mais legível e eficiente. Ele é como se fosse um apelido que você dá tanto para colunas quanto para tabelas. Eu vou mostrar isso para vocês com detalhe, tá? Para começar, eu quero mostrar a sintaxe básica para vocês, tá? Vamos abrir com o Workbench aqui. Vamos lá. Vou usar o nosso velho amigo banco de dados relacionamento. Tá? Eu não sei se vocês se lembram, tem uma tabela que é de cliente. Tá? Eu vou começar fazendo um alias para o nome, para o campo nome do cliente, beleza? Porque se vocês se lembram, ó, deixa eu pegar aqui, ó, select tudo from cliente, ok? Olha lá. Eu tenho um nome, tá? Mas eu acho que esse nome do campo está muito genérico. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar um alias para ele. Então, nome as... Olha só, nome do cliente. Eu coloco entre aspas simples, tá? Para quê? Para poder colocar espaço no meio, beleza? Se você deixar sem aspas simples, você não dá para colocar espaço. Porque ele vai interpretar que é algum final de comando ou alguma coisa, tá? Então você coloca aspas e eu coloco um S, tá? Para chamar o alias. Então, ó, olha só, select nome as nome do cliente from cliente. Ó, o nome do campo fica nome do cliente. E por que eu coloco o S? Eu posso não colocar, ó, que dá na mesma. Eu geralmente sugiro que vocês coloquem um S, por quê? Porque às vezes você pode, quando o código estiver muito grande, às vezes você não se acha assim no meio de tanto nome de coluna. Então, se você começa a colocar alias em alguns e outros não, pode ter um problema, tá? Então vamos lá. E aqui está, nós usamos as para criar um alias para a coluna nome. E a gente pode chamar isso de nome do cliente, como eu fiz aqui. Beleza? E agora os resultados serão exibidos, como a gente vê aqui, né? Com um título mais descritivo, né? Nome do cliente, em vez de apenas nome. Bacana isso, né? Isso deixa os resultados, os nossos, né, da consulta, super amigáveis e fáceis de entender, principalmente quando você vai exportar para algum relatório. Mas não é só isso. Eles também podem ser usados para tabelas, tá? Quando você utiliza alias para tabelas, fica bem útil em consultas com várias tabelas, né? Olha só, vou dar um outro exemplo utilizando o relacionamento nosso aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou continuar pegando o pedido do cliente. Ó, vamos aproveitar o cliente aqui, tá? Só que em vez de eu pegar o cliente como cliente, eu vou colocar C. Por quê? Porque aí eu coloco C.nome, tá? SC. Tá? Então o nome da tabela, eu coloquei o apelido de, em vez de usar cliente, coloquei C para simplificar. Quando eu tiver muita coluna, é só chamar C ponto e o nome da coluna. Beleza? E aí eu vou fazer um join aqui, ó. Inner join, tá? No pedido, certo? SP. O pedido eu vou chamar de P. Como o cliente eu chamei de C, o pedido eu vou chamar de P. E aí como que vai ficar esse join? Vamos lá. C.id cliente igual a p.id cliente. Errei aqui. p.id cliente, tá? E aqui, ó, a gente tem o nome dos clientes que tem algum pedido, né? Porque a gente fez um inner join, tá? Então, por exemplo, eu poderia pegar no pedido o ID do pedido. Então, aliás, vamos fazer melhor. Vamos pegar todo o pedido, ó. P.tudo. P. asterisco, vírgula, o C.
do nome do cliente, né? Então eu peguei toda a tabela pedido, que é o P ponto asterisco, então vai ID pedido, data pedido, valor total e o ID do cliente, que está vindo do pedido. O ID do cliente daqui não está vindo do cliente, tá? Porque o cliente eu só selecionei o nome, ó, c.nome. Beleza? E aqui, ó, então a gente fez um alias tanto para o pedido quanto para o cliente, né? E assim a gente facilita a nossa consulta, né? A gente usa um WES, também poderia tirar o WES aqui, né? Ó, do cliente, na tabela também, ó, que dá na mesma. Mas como eu falo, como boa prática, sempre usa o WES para você sempre achar onde estão os alias, tá? Às vezes a gente acha bobeira, não é, gente, não é, tá? E aqui a gente usou o WES, né, para criar alias temporário P e C para as tabelas pedido e cliente, respectivamente, né? E isso torna a nossa consulta muito mais legível, muito mais fácil, especialmente quando a gente utiliza várias tabelas, a gente está lidando com várias tabelas. No caso aqui são duas só, mas se fosse mais de duas, três, quatro, fica muito mais fácil você colocar eles no nome das tabelas, tá? E mais, eles também podem ser usados em funções agregadas, como count, sum e AVG. Quer ver um exemplo? Lembra que aqui a gente tem o valor total, né? Eu vou pegar aqui, ó, vamos fazer um outro select, só no pedido, tá? Então, eu vou fazer, ó, select ID cliente, tá? Eu vou pegar do pedido. Eu quero a média do valor de pedido que os clientes têm por ID cliente, e aí eu vou chamar essa média do valor total como valor médio, tá? Aí from pedido, certo? A gente vai agrupar by ID cliente. E aqui a gente tem, ó, nulo, a gente tem uma média de 55, o valor médio, tá? Do cliente de ID 1, eu tenho 550, de ID 2, 1100, 1650, do ID cliente 4, 2200, tá? Eu não vou mostrar aqui como formatar esses valores, porque eu acho que eu já mostrei isso em outros vídeos, pra gente não perder tempo nesse exemplo, tá? Mas é isso, você pode usar funções agregadas, né? Como eu disse, você pode usar valores agregados como count, sum e AVG, né? Você pode, por exemplo, vamos fazer um count aqui, ó. Por cliente, a gente vai fazer um count, ó, tá? No pedido. Quantidade pedido. Olha só. Olha lá, eu tenho 2 pedidos nulo, 2 pedidos para o cliente 1, 2, 3 e 4. Quer ver? Ó, só para a gente tirar a prova. Tudo from pedido. Order by ID cliente. Tá? Olha só. Tenho 2 nulo, 2 do 1, 2 do 2, 2 do 3 e 2 do 4. Aqui, ó. Beleza? A gente fez um count na quantidade de pedido. Então, nas funções agregadas, a gente pode utilizar também eles para facilitar, né? O que a gente está contando, o que a gente está somando, beleza? E assim aqui, no caso do count, a gente usou o ES para o valor, a quantidade de pedido por cliente. No caso do AVG, a gente pegou o valor médio de cada cliente de pedido. E assim a gente vê que os resultados têm um nome mais significativo, né? E por último, e não menos importante, você pode fazer eles em consultas inteiras. Por exemplo, a gente tem esse select aqui com join, né? A gente fez, criou o ID, pegou o pedido e o cliente, né? Vamos lá, vamos dar um select aqui de novo, tá? Então, como que eu poderia tratar ele como se fosse uma view ou uma tabela? É só a gente pegar, ó, colocar entre parênteses tudo, olha só, e chamar isso aqui, ó, as de cliente pedido.
E aí tratar ele como se fosse uma tabela mesmo. Ó, select tudo, select asterisco from. Eu falo tudo no asterisco, gente, porque eu sou velho, tá? Antigamente a gente falava tudo que usava asterisco, a gente falava tudo. Por exemplo, no DOS, você ia copiar todos os arquivos, era copy asterisco ponto asterisco. A gente falava copy tudo ponto tudo. É mania de gente antiga. Os antigos vão lembrar disso, tá? Então, ó, select asterisco from, tá? Esse bloco que eu dei um eles para esse bloco como cliente pedido. Ele vai ser como se fosse uma tabela, olha só. Então, e aqui a gente pegando, ó, a gente pode pegar o nome das colunas. Ó, ID pedido, valor total, ID cliente. Sem falar de que tabela que é. Por quê? Porque ele está tratando tudo como se fosse uma tabela só. Tá? E a gente pode até usar, ó, o where também nele como se fosse uma tabela mesmo, ó. Where valor total maior que 300. Ó lá, 400. Bacana, né? Isso facilita muito quando você utiliza muitas junções, né? E ajuda bastante. Então a gente torna esses relacionamentos mais fácil de utilizar, como se fosse uma tabela única. E aí estão alguns exemplos práticos de como usar alias em SQL. Existem mais formas, tá? Mas eu quis mostrar para vocês os principais que facilitam o dia a dia na hora da gente fazer uma consulta, né? E eu espero que esses exemplos tenham sido úteis para vocês entenderem como essa ferramenta pode melhorar suas consultas SQL e o retorno dela, né? E o resultado delas, né? E é isso. Obrigado, pessoal, por assistir. Se vocês tiverem mais dúvidas ou quiserem ver outros tópicos em vídeos futuros, deixa no comentário abaixo, beleza? E não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, que vão estar na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreve no canal, tá? Para mais conteúdo sobre SQL e tecnologia. Então é isso, gente. Bons estudos em SQL e até o próximo vídeo. Um abraço!